Olá, alunos, olá, tutores, professor Charles, olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma disciplina de recursos multimídia. Hoje a nossa aula 3 e hoje nosso assunto vai ser sobre arquivos de áudio. Então vamos começar? Bom, hoje os objetivos então da nossa teleaula. Opa, pegar a canetinha aqui. Então, os objetivos da nossa teleaula são: primeiro, definir conceitos relacionados ao recurso multimídia som. Então, hoje nós vamos trabalhar com som. Segundo, conhecer os tipos de arquivos de áudio. Então, hoje nós vamos saber quais são os arquivos que são arquivos de áudio, né? Quais as extensões, quais as diferenças entre um tipo e outro. Outro objetivo da nossa teleaula é utilizar um software para manipulação de áudio. Então, nós vamos conhecer, né, um software para manipulação de áudio, para edição de arquivo de áudio. E nós vamos executar as operações de manipulação de áudio. Então, nós vamos usar um aplicativo para manipular o áudio, ok? Vamos fazer aqui uma simulação. Mas, afinal de contas, o que é um arquivo de áudio? Arquivo de som ou áudio em computação é um formato de arquivo que permite o armazenamento digital de áudio. Esse arquivo armazena intervalos regulares de amostras de som, que representam a posição em que a membrana da caixa de som deve estar no momento da gravação. Então, o arquivo de áudio, ele é um arquivo num formato que permite o armazenamento digital do som, do áudio, ok? Somente do áudio, tá? Há 3 propriedades desses arquivos que determinam a qualidade do som armazenado e o seu tamanho. São eles a resolução, ou seja, quantos bits são usados para representar cada amostra. A taxa de amostragem, ou seja, quantas amostras são tomadas do som por segundo. E, por último, o codec, que pode proporcionar formas mais ou menos eficientes para armazenar essas informações. Então, essas 3 propriedades, elas determinam a qualidade do som, a resolução, a taxa de amostragem e o codec. O codec, ele codifica e descodifica o arquivo de áudio e também existem codecs para arquivos de vídeo. Ele é um plugin que vai fazer essa codificação e decodificação. Então, muitas vezes, alguns formatos de arquivo, eles precisam utilizar um codec específico. Às vezes, tem situações que não roda, né, o som não sai o som, não toca, precisa de um codec específico para aquele modelo de som, para aquele formato de arquivo, tá? Tipos de arquivos de áudio. As extensões de arquivo são sufixos que designam seu formato e, principalmente, a função que desempenham no computador. Então, como a gente sempre trabalha, qualquer arquivo que a gente use no computador, ele tem sempre uma extensão de arquivo. Ele vai ter sempre um nome, ponto, a extensão. Essa extensão, ela identifica que tipo de arquivo que é aquele arquivo. Então, se é um documento texto, se é uma planilha e se é um arquivo de som. Cada extensão de arquivo tem funcionamento e características próprias, portanto, demanda um software específico para trabalhar com ela. Há extensões para os mais variados propósitos, como os arquivos de áudio. Então, aqui, só falando da extensão ele identifica o tipo de arquivo. Não só de áudio, não só de vídeo, mas um arquivo texto tem uma extensão docx, um arquivo planilha tem uma extensão xlsx. Para cada tipo de arquivo eu tenho uma extensão. Para o de áudio não é diferente. Hoje, então, nós vamos ver quais são as extensões que os arquivos de áudio utilizam, certo? Professor Charles,
Alguma coisa? Quer complementar alguma coisa? Quero sim, professora Alessandra. Pessoal, eu gostaria de dar uma reforçada no que a professora Alessandra falou com relação à resolução, taxa de amostragem e codec, tá? Isso é muito importante na qualidade do arquivo final. Então, se a gente vai trabalhar com arquivo de áudio, se nós vamos baixar um arquivo, por exemplo, às vezes nós temos a mesma música, o mesmo som em arquivos distintos, e você olha e ele tem uma qualidade diferente de bits e a taxa de amostragem dele é um pouco maior, a gente vai ver que o arquivo ele tem um dimensionamento maior. Esse arquivo é maior do que o outro. Mas por quê? Porque tem mais qualidade ali, então a gente tem sempre que atrelar uma coisa a outra. Normalmente, a partir do momento que o arquivo tem uma qualidade mais refinada, uma qualidade mais apurada, ele vai ter uma dimensão maior do que o outro, ok? Então a gente precisa ficar atento a isso daí para que nós possamos utilizar arquivos de boa qualidade, gerarmos esses arquivos com boa qualidade. E com relação aos codecs, como a professora Alessandra já comentou, são vários plugins que a gente pode se utilizar para que naquele equipamento, naquele dispositivo, funcione da maneira adequada. Então, vocês não precisam se assustar caso o arquivo que vocês estão transportando, ou aquele arquivo que vocês criaram, porventura não esteja rodando naquela máquina, naquele equipamento. Opa, peraí, deixa eu verificar se não existe um codec que possa me ajudar. E normalmente você vai ver que é um codec que está faltando, ou que está corrompido, e você precisa agregar esse arquivo para poder funcionar adequadamente. É isso, professora. Tá certo. Então, voltando a falar sobre os tipos de arquivos de áudio, vamos lá agora. Então, ainda falando dos arquivos de áudio, existem vários tipos de extensão de arquivo de áudio. E algumas vezes, quando estamos trabalhando com gravação, batemos de frente com uma dúvida. Em qual formato vou salvar meu arquivo? Então, muitas vezes a gente pergunta qual o formato que a gente vai salvar aquele arquivo, não é verdade? A gente vai ver agora vários formatos e para cada necessidade existe um formato. Nós vamos trabalhar aqui, nós vamos visualizar agora os tipos, as vantagens e as desvantagens. No final, vocês vão escolher a aplicação para depois escolher o tipo de arquivo de áudio, ok? Então, vamos lá. O tipo de áudio, o primeiro tipo de arquivo aqui, o MP3. O MP3 é a abreviação do MPEG Layer 3. É um formato de compressão de áudio que pode reduzir o arquivo em até 90% do tamanho natural de uma música, com uma leve perda de qualidade de áudio, por isso muito popular, ok? Então o MP3 ele é um formato de arquivo muito popular porque ele reduz em 90% o tamanho natural da música. Qual é a vantagem dele? A vantagem é que ele tem um tamanho de arquivo bem pequeno. Qual a desvantagem? É que sempre acontece uma perda de qualidade, às vezes imperceptível. Então, o MP3 ele é um formato muito popular, porque ele reduz o tamanho do arquivo em até 90%. Então, você tem lá uma música original num determinado formato, num formato puro, né, ela original. E aí você quer usar, por exemplo, no celular, ou num dispositivo móvel, ou num iPod, algum tocador de MP3, se você for colocar essa música no formato normal, ela ocupa muito espaço. Então, num lugar que você poderia ter 10 músicas, você vai ter 2, 3. Então, o MP3 ele reduz bastante esse tamanho da música. Então, ele é muito utilizado justamente nesses casos de portabilidade, tá? Quando eu vou utilizar num dispositivo móvel, num dispositivo portátil. Outro tipo, nós temos aqui o WMA. WMA é um formato de áudio padrão Microsoft, similar ao MP3, porém gera um arquivo com tamanho maior e também é um formato que possui perda de qualidade. Então, o WMA ele é similar ao MP3, só que gera um formato um pouco maior. Qual é a vantagem? O tamanho do arquivo ainda é pequeno e a desvantagem, a perda de qualidade. Arquivos nesse formato podem vir com proteção de pirataria. Então, o WMA
é um arquivo similar ao MP3, só que ele também reduz o tamanho do arquivo, só que ele reduz pouco, menos que o MP3, fica um arquivo um pouco maior. A grande desvantagem dele, não sei se desvantagem, né, ou em alguns casos vantagem, é que ele tem a proteção contra a pirataria. Então, quando você compra um CD hoje em dia, as músicas, na maioria das vezes, ela vem nesse formato WMA. Por quê? Porque ele vem com a proteção contra a pirataria. Então, eu não posso copiar e colar de uma forma como eu faço com o MP3. Para copiar e colar um MP3, eu uso lá um Ctrl+C, Ctrl+V e copio o arquivo, né? O WMA, se ele tiver essa proteção contra a pirataria, eu não consigo copiar um arquivo de um, sei lá, de um CD para um outro, ou de um pendrive, não dá. Usando Ctrl+C, Ctrl+V não dá. Eu preciso usar um aplicativo específico, tá? Outro formato é o formato WAV. É um formato padrão de armazenamento de áudio em computadores. Ele foi desenvolvido pela Microsoft e pela IBM. Na maioria das vezes, este tipo de arquivo contém áudio sem compressão e com qualidade máxima. Então, essa é a grande característica do WAV, é isso. Por isso, é utilizado em aplicações profissionais, podendo ser facilmente editado em softwares de edição de áudio. Vantagem: é um arquivo com alta qualidade, com a qualidade máxima, e a desvantagem é que ele produz um tamanho de arquivo muito grande. Então, o WAV, que é o WAV, né? Ele produz um arquivo puro, um arquivo que tem uma qualidade máxima de áudio. É o arquivo que a gente chama de puro. Só que ele é sem compressão, então fica um arquivo gigante. Só que para você trabalhar com a edição desse áudio, é melhor nesse formato. Por quê? Porque ele é mais puro, né? Uma qualidade melhor. É um formato maior, só que tem uma qualidade de som bem melhor que um MP3. O MP3, já depois que você editou, aí você gera um formato MP3 para publicar. Para publicar ou para instalar num celular, num tocador de MP3, algo assim. Ou anexar numa apresentação, aí é melhor um arquivo menor. Mas o WAV é para você editar. É o puro, é o arquivo puro, tá? Outros tipos de arquivo. Nós temos aqui o AAC. Foi criado pelo mesmo grupo MPEG para superar os problemas presentes no MP3. Menos conhecido, o formato pode ser reproduzido em aparelhos Apple, um iPod, um iPhone e um Mac. Além de players de mídia para computador, como o iTunes e o QuickTimes. Vantagem: ele é superior ao MP3 em qualidade de som. A desvantagem: ele exige maior poder computacional para sua edição e se seu usuário não tiver o plugin instalado em seu computador, não consegue reproduzir o áudio. Então, o AAC, ele é um formato de arquivo criado para ser tocado mais em aparelhos da Apple, tá? Ele é bem parecido, né, com o MP3. Ele veio para substituir o MP3 porque acabar com alguns problemas, né, superar os problemas presentes no MP3. Ele tem uma qualidade superior de som, superior ao MP3, só que ele exige um poder muito maior, um poder computacional maior. Quer dizer, eu preciso de um computador bem mais potente de processamento e de memória para poder editar um arquivo nesse formato AAC. Outra coisa, como ele é um arquivo pouco utilizado, ele não é fácil de chegar em qualquer computador e tocar. Muitas vezes eu preciso ter um codec específico para aquele formato AAC, certo? Então não é muito popular. Ele é mais para quem tem aparelhos da Apple. Sim, mas aí em que situações nós vamos utilizar um arquivo de áudio? Antes da gente falar dessas situações, vamos só dar uma revisadinha rápida aqui, só para a gente lembrar os formatos. O MP3 é o que comprime maior o áudio e ele é o mais popular. O WMA é o padrão Microsoft, também produz arquivo pequeno, com pouca perda de qualidade, só que
ele pode vir com proteção contra a pirataria. Então, se eu quiser desenvolver um áudio com proteção contra a pirataria, ele tem que ser no formato WMA. O Wave é um padrão de armazenamento nos computadores criados pela Microsoft e pela IBM, sem compressão e com alta qualidade de áudio, tá? Esse daqui é utilizado para edição de áudio profissional. E por último, o AAC, que foi criado pelo grupo MPEG para superar os problemas do MP3, e ele é mais utilizado em aparelhos da Apple, ok? Então, só para a gente dar uma fechadinha nesses tipos de arquivo. Professor Charles, o senhor quer falar alguma coisa a respeito dos tipos de arquivo de áudio? Quero sim, professora Alessandra. Pessoal, só para a gente complementar ainda mais o que a professora Alessandra acabou de dizer, nós percebemos agora o que nós temos de diferente. Nós temos vários formatos de arquivos, tá? Então eu gostaria só que vocês prestassem atenção e ficassem antenados para entender a seguinte colocação. Dependendo do que a gente vai fazer, dependendo do tipo de arquivo que eu vou gerar, dependendo do tipo de mídia que vai ser armazenado aquele arquivo, onde que eu vou guardar, onde vai ser executado, a gente opta por um ou por outro formato, tá? Então por isso, poxa, para que esse monte de formato MP3, o Wave, AAC, a tecnologia está aí, então a cada formato existem as melhorias, vem para suprir uma carência que existia na versão X, ou no formato Y. Então, é só para vocês entenderem e ficar claro que essa diversidade de formatos é pela a diversidade de dispositivos que nós temos, de aplicações. Então, para cada um, existe um mais indicado ou alguns mais indicados, ok? Tá ótimo, professor, isso mesmo. A gente ia falar sobre isso agora, né, que para cada aplicação eu vou utilizar um formato diferente, tá? Vai ser gerado um formato diferente. Bom, mas afinal de contas, em que situações nós vamos utilizar um arquivo de áudio? Então eu coloquei aqui umas 3 situações, vamos lá. Quando eu quiser chamar a atenção de algum objeto em particular na aplicação. Segundo, em aplicações que serão utilizadas por portadores de necessidades especiais. E terceiro, em aplicações onde o usuário não pode olhar para o dispositivo, que é o caso que eu coloquei entre aspas, entre parênteses, GPS. Não sei se vocês já viram, mas o GPS, ele possui um recurso de áudio que ele vai orientando a pessoa no caminho. Não dá para o motorista ficar olhando o mapinha, tem que virar à direita, tem que virar à esquerda. Não, o próprio GPS vai falar, 150 metros, vire à direita, a 200 metros, vire à esquerda, a 100 metros tem um semáforo. Então, o próprio GPS ele tem um recurso de áudio que vai narrando o caminho. Então, é uma aplicação, é um tipo de aplicação que eu vou utilizar um arquivo de áudio. Outra situação aqui, olha, quando eu quiser chamar atenção em algum objeto em particular na aplicação. Então, eu tenho uma aplicação para N fins, né? E eu quero colocar um som, assim, uma música para animar. Às vezes eu estou fazendo um site, por exemplo, um site com uma propaganda de um bar. Eu posso colocar um arquivo de áudio de fundo, né? Uma música bem animada, que é para a galera já se sentir animada de ir para aquele bar, ir para aquela balada. Ou então eu quero fazer propaganda de uma festa. Então eu coloco uma música de fundo, que é para o pessoal já se sentir no clima da festa. É uma situação em particular. E algumas aplicações para portadores de necessidades especiais, principalmente aquelas pessoas que têm dificuldade de enxergar. Eu posso ter uma aplicação que vai falando passo a passo, né? Vai lendo o conteúdo, tudo isso são recursos de áudio. Então é a fala, é a música de fundo, qualquer som é um arquivo de áudio, certo? Professor Charles, quer complementar alguma situação aqui em particular? O senhor lembrou alguma situação que eu não me lembrei? Professora, não lembrei de nenhuma novidade. Você já falou tudo, né? Mas eu acho que é interessante mesmo, e você foi comentando, e eu fui me recordando que, numa época, eu desenvolvi um site para uma academia de
de dança e enfim, e foi justamente uma das coisas que mais chamava a atenção naquele site, à época, né, que faz bastante tempo, era o quê? Uma música de fundo agitada, porque a proprietária queria que quando a pessoa acessasse aquele site, tivesse aquela vontade de dançar e começar a malhação. Então é o que você falou realmente na prática, né? Chama a atenção, o pessoal gostava, entrava, era uma música, um batidão lá que ela havia pedido, né? E ficou bacana. E aí qual é a preocupação? Não posso colocar qualquer tipo de formato de música de fundo, porque o site vai ficar pesado, o cara não vai querer esperar 5 minutos para que carregue a página. Então aí é onde entra, né, essas particularidades de cada formato, de cada arquivo, de cada componente daquele site. Então é só para complementar isso. É isso mesmo. É por isso que nós temos esses tipos de arquivos, né? Então, conforme a aplicação que você vai fazer, você vai usar um tipo de arquivo que não deixa aquela aplicação pesada. Se você vai, por exemplo, eu vou publicar um site no YouTube, um vídeo no YouTube, eu vou usar um recurso de áudio que, conforme se a minha aplicação for de 2 minutos, eu tenho que usar um som que seja compatível com aquele tempo, né? Então, eu vou usar um determinado tipo. Agora, se eu tenho lá um videozinho que demora 30 minutos, 30 minutos o arquivo de áudio tem que ser bem pequeno, bem reduzido, senão vai demorar mais ainda. A aplicação já é grande, então já gera, a imagem já é pesada. Então, eu tenho que maneirar aí no som. Então, eu tenho que ter um tipo de arquivo que seja mais leve, tá? Que seja menor o tamanho. E esse exemplo que o professor Charles falou, um site de academia de dança, olha aí, ó, uma aplicação excelente, onde eu vou colocar uma música de fundo para a hora que a pessoa abrir aquele site, ela já se animar e fazer o curso de dança, né? Outro exemplo seriam sites de cantores, onde o cantor pode colocar a música dele, a música mais popular, né? Ou então um trechinho de cada música. Tem alguns sites que vendem música, né? Vendem MP3, que você clica lá para tocar um pedacinho da música. Então, tudo isso são recursos de áudio, tá? Não só a música, mas também a fala, né? Uma vez eu dei aula para uma turma, tinha um aluno que ele era cego, deficiente visual. E ele tinha um aplicativo instalado no computador que ele usava, que lia tudo, porque ele não conseguia ler, né? Então, ele colocava um fone de ouvido, colocava a aplicação lá e tudo que ele executava no computador, o próprio computador lia e ia informando para ele. Então, isso daí é uma aplicação com recurso de áudio. Ele vai lendo e a pessoa vai ouvindo. Então, é um outro tipo de aplicação que vai compor, né, um arquivo de áudio. Bom, mas aí, afinal de contas, hoje nós vamos usar um aplicativo, eu vou mostrar para vocês um software para edição de áudio. Esse aplicativo, o nome dele é Audacity. Audacity é um software livre de edição digital de áudio, muito popular entre os usuários pela sua grande disponibilidade em múltiplas plataformas. Então, o Audacity, ele é um software livre, isso significa que ele é gratuito, e ele é utilizado para edição digital de áudio. E ele é bastante popular porque ele é disponível em diversas plataformas. Então, quem tem o Windows dá para utilizar o Audacity, quem usa o Linux também dá para utilizar o Audacity. Qualquer desses 2 sistemas operacionais, eu tenho ele para baixar. Quem usa Mac, dá para utilizar o Audacity. Mas, afinal de contas, onde é que eu vou conseguir esse software? Aqui nós temos, eu estou passando para vocês, olha, o site oficial dele é esse aqui, é um site em inglês, mas tem lá uma abinha download, e nessa opção de download, vocês vão encontrar várias opções para baixar, para Windows, para Linux, para Mac, então as versões tem lá. Além do site oficial, que é onde vocês vão baixar o aplicativo, tem alguns sites brasileiros onde vocês podem encontrar manuais, tutoriais. Eu estou indicando 2. Esse daqui é o Wiki Ubuntu. Ele serve. Aqui nós temos um manualzinho, um passo a passo. E esse outro site aqui, ele também tem um passo a passo com os principais recursos. Além desses sites que eu estou passando para vocês, vai ser disponibilizado no AVA um tutorial sobre o Audacity. Então, é um vídeo tutorial que vocês podem
podem entrar lá para ver como é que funciona os menus, as partes do programa, certo? E hoje nós vamos executar aqui uma aplicação de edição de áudio. Então vamos lá, vamos começar. Eu vou abrir aqui o Audacity. Então, o Audacity é esse íconezinho aqui que parece um fone, né? E aí ele vai abrir esse programinha aqui, essa tela. No tutorial eu já expliquei o que são esses botões, o que são esses detalhezinhos todos aqui, tem lá no tutorial. Hoje eu não vou falar sobre isso. O que nós vamos fazer hoje? Nós vamos pegar aqui uma música, um arquivo de áudio e vamos recortar, vamos modificar esse arquivo de áudio, tá? Então, primeira coisa, aqui é a nossa área de trabalho. Eu vou pedir aqui, para eu abrir um arquivo, eu vou pedir aqui arquivo e eu vou importar um arquivo de áudio. Nesse caso, eu ainda não tenho nada, nenhuma aplicação feita no Audacity. Então, eu vou importar um arquivo de áudio. Esse arquivo de áudio, ele pode ser já em MP3, pode ser Wave. Nós vamos usar aqui, eu vou usar esses sonzinhos aqui, essa musiquinha, vou pegar essa segunda aqui, não, vou pegar essa primeira aqui que é mais animadinha. Então, vou abrir, ó, esse som é em formato MP3, e aqui quando eu abro o arquivo, quando eu importo o arquivo, ele já traz aqui as ondas, né? Ele já traz aqui a música aberta. Quando eu clico aqui no botão play, reproduzir, ele já começa a tocar a música. Estão ouvindo aí? Então, olha só, tá tocando essa música aí, uma música animada, né? E a hora que eu quiser parar, eu posso parar aqui. Posso navegar para frente ou para trás. E se eu quiser gravar, além da música, eu quiser gravar usando um microfone. Vamos supor que eu quero uma música de fundo e um microfone. Eu posso gravar aqui a minha voz, tá? Mas nós vamos primeiro trabalhar essa música aqui. Então, coloco aqui para ser executada. Aí, quando chegar num determinado ponto, por exemplo, aqui, eu quero que pare. Então, desse ponto em diante, eu vou cortar a música. Aqui, gente, usando essa ferramenta Zoom, eu posso dar um aumento aqui no Zoom e assim eu consigo visualizar melhor essas ondas. E assim eu posso cortar melhor. Então, eu vou clicar aqui num lugar do 5 até aqui, assim. Seleciono. Sempre para selecionar, eu vou usar essa área aqui, onde aparecem as ondas. E vou selecionar arrastando o mouse até a posição que eu quero. Esse pedaço aqui, esse trecho da música, eu quero recortar. Eu posso deletar usando o delete no teclado, ou eu posso usar aqui, ó, essa ferramenta de cortar. E aí eu corto um pedaço da música. Quero ver como é que ficou aqui esse vão que eu cortei. Então, eu clico aqui um pouquinho antes e ponho para executar, ó. Quero cortar aqui também. Vou cortar mais um pedação aqui, ó. Então, seleciono, vou cortar. Vou cortar até ficar uma vinhetinha pequena, tá? Quero saber como é que ficou essa emenda bem aqui. Então, clico antes e boto para executar. Pronto, vou cortar aqui mais um pedaço. E vamos lá ver. Cortar aqui mais essa parte aqui que repete bastante, tá? Esse som que eu estou usando é uma música de amostra do Windows, então qualquer computador ela vai aparecer aí na pasta de música, tá? Mas lembrando que se vocês forem utilizar um áudio para fazer esses exercícios aqui, para fazer exercício, tudo bem, vocês podem fazer com qualquer música, tá? Só que se for para publicação, para usar numa aplicação, tem que lembrar dos direitos autorais. Não pode esquecer, certo? Então, vamos lá. Vamos recortar mais um pedaço aqui da música.
Ó, esse pedaço aqui também ele repete bastante, vou cortar bem aqui. Tá vendo como é fácil? Se vocês quiserem cortar um detalhezinho que não dá para visualizar aqui, não tem problema, é só dar um zoom maior, olha. Quando eu dou um zoom maior, eu consigo ver mais detalhadamente, num formato bem maior, o que que dá para cortar, fica mais fácil. Olha só, vou cortar aqui. Aqui dá para cortar, aqui dá para emendar. Vamos supor que esse pedaço eu quero recortar aqui e quero colocar aqui numa faixa nova. Então, aqui eu vou adicionar uma nova faixa. Uma faixa estéreo, né? Para sair dos dois canais. Então, eu vou vir bem aqui e vou colar aquele pedaço que eu cortei. Se eu quiser tocar só essa faixa aqui embaixo, essa segunda faixa de áudio, eu posso fazer de duas formas. Primeiro, silenciar a primeira faixa, essa primeira música aqui, clicando no botão silenciar. Quando eu silencio uma e mando dar um play, um reproduzir, ele toca só a outra que não está silenciada. Se eu vier aqui, desligo o silencioso, colocar aqui solo, ele vai tocar só aquela onde o botão solo foi pressionado, tá? Ah, vocês viram aqui, ó. Olha só. Deixa eu pegar aqui de novo. Diminuir o zoom, que aí eu consigo visualizar onde é que tá, né? O zoom estava tão grande que... Olha só, quando eu termino essa da segunda faixa aqui, vou colocar ela solo, quando ela termina de tocar, olha só. Ele passa para a faixa de cima. Só que como tá na opção solo, essa faixa de cima, tá vendo que ela tá tocando, mas tá muda, né? Então eu preciso desligar aqui o solo. Então a parte de cima volta a tocar, tá? E se eu não colocar, se eu não definir nenhuma prioridade, não silenciar uma e deixar solo em outra, olha o que que vai acontecer nesse trecho aqui onde tem as duas. Vai tocar as duas. Olha a bagunça que vai virar, olha aí, ó. Bagunça ou não, né? Porque às vezes dá certo, você pode melhorar a música, mudar, fazer umas alterações só duplicando as faixas. Fica legal de acordo com o seu objetivo, né? Então vamos ver aqui de novo. Eu vou reduzir um pouco mais aqui. Essa parte aqui. Para recortar, eu também posso dar um Ctrl X. Os comandos Ctrl X, Ctrl V, Ctrl C, são esses botõezinhos aqui em cima, olha, eles funcionam normalmente, tá? E aí eu vou colocar para tocar, só que onde que eu vou colocar essa faixa aqui? Tirar ela daqui, vou colocar ela bem aqui, ó. E nesse pedacinho aqui em cima, eu vou silenciar. Então, o silencioso é aqui, ó. Silenciar áudio. Então, na faixa 1, esse áudio vai estar silenciado para que a faixa 2 possa aparecer. É um recurso que vocês podem utilizar aí de acordo com a edição do vídeo de vocês, né? Para cada necessidade, vocês vão fazer uma coisa. Então, vamos lá ver como é que ficou nossa música. Ainda tá muito grande. Deixa eu cortar aqui uma fationa dela, só para ficar mais curtinha.
cortar aqui também, ó. Olha lá, a parte silenciada não acompanhou de baixo, né? Que eu esqueci de tirar aqui. Então, vou colocar ela bem aqui. Olha só, vamos lá. Então, vamos lá aqui, vamos só ver. Olha só, então era uma música grande, nós fomos cortando, fizemos umas alterações aqui, ela ficou pequenininha. Além desses recursos de copiar, cortar, mover, né, de um lugar para o outro, eu posso misturar uma música. Olha, essa música aqui da faixa 2 poderia ser uma música completamente diferente. Quer ver? Eu posso adicionar aqui eu posso importar um outro arquivo, ó, outro arquivo de áudio, vou importar outra música agora, ó. O que ele faz? Olha só, ele cria uma terceira faixa com a música que eu importei. Aí, se eu mandar tocar... Então, olha, tá tocando a música da primeira faixa e paralelo à música da segunda faixa. Ah, eu posso silenciar aqui, ó. E aí, o que vai acontecer? Aqui na primeira faixa... Na hora que estiver acabando a música da primeira faixa, ele vai começar a tocar essa da terceira faixa. Certo? A nossa emenda aqui, a nossa edição, não tá falando nada com nada, né? Tá tudo bagunçado. Mas é só para vocês verem esses recursos. Eu vou fechar aqui essa faixa para não ficar tão bagunçado. E agora eu vou mostrar para vocês aqui os efeitos. Então, tem alguns efeitos que dá pra gente colocar. Por exemplo, eu posso... alterar a velocidade do meu som. Então, eu quero aumentar aqui, vou aumentar um pouco. Vamos ver como é que vai ficar. Viram como ficou mais rápido? Só uma observação, para aplicar um efeito, eu tenho que estar com a música parada, tá? Eu tenho que parar a música, ela não pode estar em reprodução. Se ela estiver em reprodução, olha só, o efeito fica desabilitado. Então, eu preciso, primeiro eu paro, depois eu venho aqui e mudo. Vou colocar mais rápido ainda, que é para ficar bem diferente. Posso dar um preview aqui, ó. Não, ok. Olha só, vai ficar mais rápido ainda. Olha como muda o som, né? Mudou completamente o som. Então, às vezes, ele gera um efeito interessante. Outro efeito que tem aqui também, que eu achei legal, esse eco. Eco é um efeito legal. Vou colocar aqui um atraso de 2 segundos, só pra gente ver. Olha só. Viram? Então, são os efeitos que a gente tem aqui para modificar o som. E dá para fazer muitas coisas, olha, dá para inverter a ordem, olha só, o som vai ficando mais diferente ainda, olha só.
Então dá para fazer muita coisa, bastante efeito interessante. Ó, inverter o início do fim. Então ela começa do fim. Já pensou uma música que tem letra, né? Vai ficar super engraçado. Então são alguns efeitos que dá pra gente utilizar aqui, tá? E aí nós temos aqui então, terminamos, né, de fazer aqui o som. Eu posso... Só vamos ver mais alguma ferramentinha aqui, deixa eu ver se... vincular as faixas. Terminei de alterar a minha faixa aqui. Eu quero mudar essa faixa, vou colocar ela bem pra cá. Eu quero... Terminei, né, de alterar, não preciso mais de 2 faixas, eu posso vir aqui, ó, vincular as faixas. Tá? Ele vai passar para cá depois. Selecionei aqui. Então vamos ver como é que ficou. Uma faixa tá ligada à outra, tá? Posso trabalhar só com uma faixa também. Dou um Ctrl X aqui, recortar e colo aqui no finalzinho. Aí eu desvinculo aqui e posso fechar essa faixa aqui, trabalhar com uma só, tá? Aqui na faixa nós temos aqui o botão menos e mais para você balancear aqui, né? Mais grave, menos grave. E aqui para balancear o esquerdo e o direito. Como esse som é um som estéreo, então ele tem aqui 2 canais, né? O lado direito e o lado esquerdo. E aqui eu posso colocar mais para o direito, mais para o esquerdo ou no centro. Vou deixar no centro, né? Que normalmente é o que a gente utiliza mesmo. Aqui tem vários efeitos interessantes. Depois seria legal vocês abrirem o programa, instalarem aí e ficar mexendo nesses efeitos. Porque tem bastante coisa legal aqui, ó. Deixa eu ver, tem aqui equalização. Então tem muita coisa bacana aqui, alterar o tom, alterar o tempo da música também, alterar os graves e agudos. Tem bastante efeito aqui que é legal vocês aplicarem, né? Terminei de alterar minha música, agora eu vou salvar o meu projeto. Salvar como? Então, aqui, ó, salvar o projeto é utilizado para salvar um arquivo de projeto do Audacity e não um arquivo de áudio. Salvar o projeto é quando eu quero salvar o projeto no formato Audacity para depois voltar a usá-lo. Eu vou salvar aqui só para depois a gente usar o abrir, né? Então, eu vou colocar aqui projeto áudio. Vai ser o nome do meu projeto. Tá vendo que aqui, ó, ele gera uma extensão chamada AUP. Porque esse daqui ainda não é o nosso arquivo de áudio finalizado. Ele é só o projeto Audacity. Isso quando, eu já não posso mais trabalhar nesse arquivo agora, mas eu ainda não finalizei ele. Então, eu vou salvar o projeto para continuar depois. Aí, eu posso fechar essa aplicação. Continuo no Audacity, mas fechei o projeto. Agora eu vou continuar trabalhando nesse projeto. Então, eu venho aqui, arquivo, abrir. Porque agora sim eu quero trabalhar eu vou abrir um arquivo no formato Audacity. Então, projeto de áudio, foi esse que eu acabei de gravar. Venho aqui no abrir. Tá aqui o meu projeto, já fiz as alterações que eu queria. Tá bem bagunçado, né? Aí agora eu quero salvar, já terminei. E eu vou exportar o áudio. E aí eu vou exportar para o formato que eu quero. Olha aqui, formato Wave, da Microsoft. Aí eu quero o formato, vamos ver aqui, o MP3, olha só, arquivo MP3. Então eu quero nesse formato aqui. E vou dar um clique no botão salvar. Aqui eu vou indicar o codec, né? Então, aqui ele deve estar na mesma pasta. Vamos ver aqui. Ih, não foi possível. Vamos ver onde é que ele está aqui. Dá um procurar. Tá aqui.
está achando a DLL para converter nesse formato MP3. Então, vamos salvar aqui no formato Wave. Vamos ver se ele vai deixar. Então, aqui, ok. Deixou, salvou. Agora, se eu quiser abrir ele num projeto áudio, aqui, ó. Ele já está aqui no formato Wave. Vou abrir com o Media Player. Olha lá. Gerou um arquivo Wave que eu posso abrir em qualquer player que ele vai aceitar. Ok? Deixa eu finalizar aqui a minha aplicação. Vou sair do Audacity. Bom, pessoal, então hoje a gente, né, viu o que é um arquivo de áudio, quais são os formatos, os principais formatos existentes. Nós vimos um pouquinho sobre o Audacity. Se vocês quiserem se aprofundar no assunto, tem aqueles sites que eu indiquei aqui na teleaula. Vocês podem entrar lá nos tutoriais, podem pesquisar outros tutoriais e entrem no site oficial para baixar o Audacity e instalar no computador de vocês. A outra coisa, mesmo no Audacity, no site oficial dele, como ele é americano, então ele vai estar em inglês o site, mas o Audacity você pode instalar em português. Vocês viram que os comandos ali estão todos em português, certo? E aí hoje nós finalizamos a nossa aula sobre arquivos de áudio. Daqui a pouco a gente volta com a atividade em sala, tá bom? Até daqui a pouco. Olá, alunos. Olá, tutores. Depois da nossa aula, agora estamos de volta para fazer a nossa atividade em sala. Antes de começar a atividade, eu vou logo falar um alô, mandar um alô aí pro pessoal do Acre, de Pasto de Castro, né, professor Charles? Isso mesmo, professora. E Nova Mamoré? Exatamente. Então, um alô para vocês, um alô especial, pessoal do Acre, para o pessoal de Nova Mamoré. E um alô para o restante, né? Todos os polos aí, né? Um alô para todo mundo, um alô especial aí, ok? Eu espero que vocês tenham voltado agora, com as atividades feitas, todo mundo respondendo, muita animação, muitas dúvidas. Então, vamos começar lá. Na atividade em sala, tem aí 3 perguntas para que vocês respondam. Primeiro eu vou ler essas perguntas e depois a gente vai ver quem que respondeu e explicar dando as respostas, ok? Então vamos lá. A questão número 1. Opa, de novo eu esqueci de pegar aqui a canetinha. A professora aqui é meio lenta. Então vamos lá. Questão número 1. Por que utilizar recursos de áudio em uma aplicação? Questão número 2. Cite e explique cada formato de áudio visto em aula. Na questão número 3, se você fosse desenvolver um site hoje, com conteúdo sobre moda ou carros, você colocaria som? Por quê? Que tipo de arquivo você utilizaria? Então, aí uma situação para vocês... para fazer uma simulação, né? Tanto com o tipo de arquivo, quanto uma opinião de vocês sobre usar ou não, em que situação usar ou não um arquivo de áudio. Então, vamos lá, as perguntas, né? E as respostas. Professor Charles, questão número 1. O que os alunos responderam? Vamos dar uma garimpada aqui, professora, e a gente já passa. Ah, então tá. Enquanto o professor Charles garimpa as nossas respostas, então nós vamos fazer uma revisãozinha rápida, né, sobre o conteúdo, pode ser? Vamos aqui falar novamente sobre os tipos de arquivos de áudio.
Então, lembrando que nós temos o tipo MP3, que a sua principal característica é que ele reduz o tamanho do arquivo em até 90%. Isso daí, ó, é muito legal, principalmente quando eu vou utilizar uma aplicação online, né? E ele é muito popular. A vantagem é o tamanho do arquivo pequeno e a desvantagem, existe alguma perda de qualidade. Pessoal, deixa eu comentar uma coisa a respeito dessa perda de qualidade. No arquivo MP3, ele é bastante popular e existe uma perda de qualidade mesmo de áudio. Só que ela é muito imperceptível. Quem percebe com bastante clareza são aquelas pessoas que chamam de pessoas com ouvido absoluto. Pessoas que são músicos profissionais, que trabalham com isso no seu dia a dia, que conseguem escutar uma mosca que passa lá do outro lado da rua, sabe? Tem uma audição assim que consegue perceber ruídos que muitas vezes a maioria dos seres humanos não consegue perceber. Então essa perda de qualidade, ela é muito imperceptível. Eu mesma, não percebo diferença quase que nenhuma. Na maioria dos áudios, para mim é a mesma coisa. Mas quem trabalha com som, quem tem esse ouvido mais apurado, consegue perceber. Então, é uma diferença assim que para uso que não seja voltado mesmo para áudio, ele resolve bem a situação. Eu me lembro que quando surgiu esse formato MP3, era bastante comum o pessoal gravar CDs, né? Num CD cabia 200 músicas, 100 músicas, né? E aí você colocava lá no som do carro para ficar escutando aquele monte de música sem ter que trocar o CD, né? E outra coisa, o MP3 também, ele tornou muito fácil esse negócio da gente ficar montando arquivo, montando CDs de música. Então você consegue colocar num CD vários cantores diferentes, aí você seleciona e monta um arquivo pessoal, né? Então o MP3 ele ficou muito popular com esse recurso aí, tá? Outro tipo, nós temos o WMA, que é um padrão Microsoft, por isso ele é facinho de ser tocado em qualquer computador, não precisa de um codec específico, nada. Ele também possui um arquivo pequeno, mas esse formato permite a proteção contra a pirataria. Então, quem faz som, a pessoa que produz o som, um músico profissional, ele cria o arquivo nesse formato aqui, justamente para ter essa proteção contra a pirataria, né? Evitar da gente ficar criando aqueles arquivos pessoais, né? E não pagar direitos autorais, então é melhor o arquivo WMA. Outro formato aqui, o WAV, né? WAV. Ele é um formato padrão de armazenamento de áudio em computadores, desenvolvido pela Microsoft e pela IBM, e ele é um arquivo sem compressão, então é um arquivo grande, mas ele possui uma qualidade máxima de áudio. Por isso que ele é utilizado por profissionais na edição de áudio. Então, quem faz música trabalha com esse formato de arquivo para poder editar. Depois pode transformar ele num formato WMA ou num formato MP3, tá? Ou ainda num formato AAC, que é o formato utilizado nos aparelhos da Apple, tá? Pelo iTunes e pelo QuickTime. Então vamos lá, agora acho que já apareceram algumas respostas aí, professor Charles. Ok, professora. As respostas já estavam aqui. Ah, certo. O pessoal tá encaminhando bastante, hoje está bem legal, bem interativo, até já comentei com eles aqui, e vamos às respostas que foram enviadas para a questão 1. A aluna Sabrina, do Polo de Ouro Preto, respondeu o seguinte: um áudio muda muito e bastante uma aplicação, e por isso ser possível, é essencial que utilizemos recursos de áudio nessas aplicações para deixar com um visual diferente e com mais entretenimento. Polo de Ouro Preto, aluna Sabrina. Muito bom, Sabrina, isso mesmo. Que bom que você tem essa visão, né? Um arquivo de áudio, ele muda bastante, ele torna a aplicação assim mais interativa, mais animadora, né? É mais legal uma aplicação com áudio. Realmente fica uma aplicação bem melhor mesmo de entender. Mais alguém?
Bastante. Oba! Que bom que hoje muita gente está participando. Estou gostando de ver. O aluno Gilberto, do Polo de Jaru. Usa-se recurso multimídia em uma aplicação para chamar a atenção do usuário. No caso do GPS, é usado para que não seja necessário ocupar as mãos na hora de dirigir. Assim, o motorista mantém as mãos no volante enquanto dirige, recebendo as informações via áudio. Perfeito. Adorei essa explicação do GPS. É isso mesmo. A aplicação do GPS evita que o condutor olhe para o mapa, né? Olhe para o GPS e também utilize as mãos para poder manipular o GPS. Então é perfeito a utilização do áudio no GPS. Muito legal, bem explicado mesmo. Ok, o aluno Jean, do Polo de Nova Mamoré. Ele diz que é para dar dinamismo. Isso mesmo, a aplicação com recurso multimídia, ela dá dinamismo. Você abre um site com música, você vê ele com outros olhos. É mais amigável, é mais dinâmico, é mais empolgante, né? Você navegar num site que tem esse recurso. Ok. O aluno Gilberto, de Ji-Paraná, do Polo de Ji-Paraná, ele diz o seguinte: deixa mais intuitiva, ao mesmo tempo oferece a facilidade de acesso aos deficientes visuais ou que tenha baixa visão e proporciona a divulgação de algum artista na página. Nossa, perfeito. Vocês estão de parabéns. Estou gostando muito das respostas. Estou vendo que vocês entenderam o conteúdo. Realmente, um arquivo de áudio ele ajuda muito, deixa bem mais interativo, facilita para os portadores de necessidades especiais. Muito bom, gostei. Estou gostando da participação. Vamos lá, gente, continuem participando. Polo de Presidente Médici diz o seguinte: pode possibilitar maior acesso aos usuários. O som estimula vários sentidos, adrenalina, repouso, associação a lembranças e etc. Muito bom. Uma coisa que eu gostei nessa resposta é que ele fala que estimula os sentidos e estimula também, eu sempre falo do dinamismo, mas também estimula o relaxamento, né? Eu posso ter um site que fale sobre relaxamento, sobre essas coisas, então eu posso colocar uma música mais relaxante. Ele estimula os sentidos mesmo. Gostei. Gostei da ideia. Não tinha pensado nisso. Só no estímulo. Mais uma resposta do Polo de Guajará. Para chamar a atenção de alguns objetos em particular e em aplicações que serão utilizadas por portadores de necessidades especiais, onde o usuário não pode olhar para os dispositivos. No caso do GPS, ele cita como exemplo. Então, eu quero alertar que quando a gente fala em arquivo de áudio, às vezes a gente pensa só em música, né? Música ou então uma fala, mas eu posso ter uma aplicação que a hora que eu clicar em determinada parte, ela emite um som, tipo um pom, pim, né? Um sonzinho, um efeito sonoro. Isso também é arquivo de áudio, gente. Gostei das respostas. Aproveitando esse gancho do efeito sonoro, vou falar para vocês que existe uma biblioteca de áudio gratuita dentro do YouTube. Então, se vocês pesquisarem no Google, assim, ó, biblioteca de áudio YouTube, ele vai trazer a primeira opção lá, Audio Library YouTube. Quando vocês clicarem, precisa ter um Gmail. Ele vai pedir para validar o Gmail. E lá nessa biblioteca, vocês vão encontrar áudio que vocês podem usar na aplicação de vocês. Numa aba vai ter músicas, várias músicas, né, vários sons, e na outra aba vai ter efeitos sonoros. Muito legal. Tem vários sonzinhos que dá para você usar numa aplicação. Então, esses barulhinhos que eu, né, fiz agora, pim, pom, isso daí você pode conseguir através desses efeitos sonoros. Então, barulho do telefone tocando, uma criança chorando. Tudo isso é arquivo de áudio. A gente às vezes fala que é só música, né? Mas tem esses efeitos sonoros também. E lá nesse canal do YouTube vocês vão encontrar. Bem legal. Sim, professor, mais alguma? Mais duas para a gente fechar a questão 1. Machadinho do Oeste responde o aluno Mário Sérgio. Ele utilizaria para melhorar a resolução e taxa de amostragem e também o codec da sua aplicação. E a última, lá do Polo de Plácido de Castro, para facilitar a comunicação quando quer chamar ou quando precisa chamar a atenção de algo em particular e quando não podemos visualizar o objeto.
justamente isso, né? Quando eu quero chamar a atenção de alguma coisa em particular, que eu não consigo chamar a atenção só com texto. Então, eu utilizo o recurso de áudio. Muito bem, gostei muito das respostas para a questão número 1. Vocês estão de parabéns, continuem mandando. Agora nós vamos para a questão número 2. Vamos lá. Questão número 2. Cite e explique cada formato de áudio visto em aula. Professor Charles, e aí, pessoal? Vamos lá. Guajará. Questão 2. Formato Wave com qualidade máxima e tamanho de arquivo muito grande. Certo. Vamos ver aqui, mais um. O formato Wave, só aproveitando aí o gancho, ele é sem compressão, com a qualidade máxima, utilizado por profissionais na edição de áudio. Muito bom. Mais alguém? Presidente Médici. MP3, para compactar arquivos de áudio. WMA, formato em alto padrão. Wave, formato padrão de armazenamento de áudio em computador. AAC, feito para corrigir os problemas que o MP3 apresentou. Muito bom. MP3, ele possui uma alta taxa, né, de compressão do arquivo. Ele é bastante popular, fácil de utilizar. WMA é um arquivo pequeno da Microsoft, pode vir com proteção contra a pirataria. E o AAC foi o da Apple, né? Criado para o padrão Apple. Muito bom. Mais alguém? Sim, Machadinho do Oeste. O MP3 é a abreviação de tamanho de arquivo pequeno e tem perda de qualidade. O WMA tem formato de áudio padrão da Microsoft, tamanho do arquivo pequeno e perda de qualidade. O Wave tem formato padrão de armazenamento de áudio em computadores, arquivos com qualidade máxima e o tamanho pode ser muito grande. Isso mesmo. Então, nós temos aí o MP3, que é alta compressão, mas com uma perda leve de qualidade. O WMA também tem um arquivo pequeno, só que a perda de qualidade ela é menor. E, por último, o Wave, que é sem compressão com a qualidade máxima. Muito bom. Gostei das respostas. Para a questão 2 são essas. Beleza, então. Então, agora nós vamos para a questão 3. A questão 3, eu coloquei aí um exemplo de um conteúdo de site que vocês podem utilizar. E aí, como é que vocês pensaram no uso de áudio nesses sites aí? Nós temos aí hoje um conteúdo sobre moda, um site com conteúdo sobre moda, e outro com conteúdo sobre carros. Então, moda para quem gosta de moda e carro para quem gosta de carro. Coloquei duas opções, mas aí vocês podem escolher as opções que vocês quiserem, tá? Então, vamos lá. Vocês colocariam som nesse tipo de aplicação? Por quê? E que tipo de arquivo vocês iriam utilizar? Ok, professora. O polo de Presidente Médici usaria no site de carros uma trilha sonora conhecida e associada a carros, como, por exemplo, trilha sonora de Velozes e Furiosos ou ronco de motores. E o formato do arquivo seria Wave. Olha só. Bem legal. Realmente, a trilha de Velozes e Furiosos lembra bem carros, né? E um outro... Aí, olha só, o efeito do ronco do motor é um efeito sonoro e é um arquivo de áudio. E tem lá na biblioteca que eu falei para vocês. Pode pesquisar lá. Naquela biblioteca do YouTube. Pode pesquisar que tem. Inclusive, hoje eu estava dando uma olhada lá. E tem até as categorias, assim, vocês podem pesquisar por categoria. Acho que o barulho do motor do carro está na categoria de automóveis. Pode procurar que vocês vão encontrar. Bem legal mesmo. Agora, você utilizaria o Wave, mas o Wave é um arquivo um tanto quanto pesado. Eu acho que aqui daria para usar um MP3, já que nós estamos falando num site, né? Então, um site, às vezes você tem uma conexão que não é muito boa. E aí, então, você é melhor utilizar um arquivo menorzinho. Eu acho que o MP3, ele caberia bem nessa situação. Mas é uma escolha sua. Eu só acho que o MP3, ele caberia melhor por ser um arquivo menor, tá? Mais alguma resposta? Sim, professora. No nosso polo de Plácido de Castro, ele diz o seguinte:
Utilizaria sim, porque é uma forma de chamar a atenção de um cliente sobre um produto, e usaria o arquivo do formato Wave também, por ser um aplicativo fácil de ser utilizado em edições de áudio. Então, mas o arquivo Wave você pode utilizar para fazer a edição. Você faz a edição, por ele ter uma boa sonoridade, né, uma boa qualidade, faz a edição, trabalha toda a edição nele. No final, você gera esse arquivo em formato MP3 para publicar, porque senão fica muito pesado. E o MP3, ele é muito mais fácil de tocar em qualquer computador do que o Wave. Então, você pode, primeiro, editar ele no formato Wave, depois gerar em MP3 o mesmo arquivo. Você exporta ele para o formato MP3. E aí sim você tem um arquivo já editado num tamanho pequeno. Para publicação em site é a melhor coisa para publicação na internet, porque ele é menor, tá? A aplicação demora menos para carregar. Já pensou carregar um som Wave no celular? Vai demorar um tempão, né? Consome muitos dados. Isso não pode. Né, professor Charles? É isso aí. O Polo de Machadinho do Oeste respondeu o seguinte: eu colocaria som para melhorar a divulgação da minha empresa e usaria o arquivo, adivinha o formato que eles sugerem? O Wave. O Wave. Porque ele é o mais indicado em perfeição e qualidade. Então, gente, o Wave, ele é o arquivo perfeito de som, mas é o seguinte, ele é perfeito quando você fala assim, eu vou desenvolver um som novo. Eu sou músico profissional e eu vou desenvolver um som novo. Aí sim, eu preciso de uma alta qualidade de som, mas só para edição. Para divulgação, eu utilizo um formato menor. Por quê? Porque você tem que pensar que quando eu divulgo, quando eu publico ele, eu tenho um meio de transmissão do arquivo. E esse meio é que vai tornar essa transmissão muito lenta. Então, se eu tenho um arquivo Wave, ele demora muito para baixar. Certo? Então, o que eu faço? Eu trabalho o arquivo, edito, crio. Se eu sou músico, né, eu vou criar o som, gravo, edito, deixo ele pronto. A hora que ele está pronto, aí eu gero ele, exporto ele em formato MP3 para divulgação, porque senão fica muito lento. Por exemplo, esses sites que vendem CD, que vende som, né, que você pode comprar o arquivo no formato que você quer, ou então você pode comprar o CD físico mesmo. Quando você entra no site, tem lá, você clica no botãozinho do reproduzir para você escutar um trecho da música, não é assim? Esse trecho da música que você escuta, ele é em formato MP3. Você vai receber o som no formato Wave, porque você comprou, então ele vai vir numa melhor qualidade, mas porque você está adquirindo e ele tem que vir na melhor forma possível. Mas aquele sonzinho que fica no site para você reproduzir ali, é em formato MP3. Entenderam a diferença? E aí, professor Charles? Alguém comentou alguma coisa sobre isso? Não, nenhum comentário a respeito, né? E a gente tem a última resposta para a questão 3. Polo de Ouro Preto do Oeste. Aluna Sabrina. Sim, porque daria ao meu site o maior estilo de qualidade, uma estrutura diferente, e enquanto o visitante do site navega por ele, poderá estar escutando uma música de fundo para passar o tempo. Bem legal, isso mesmo. Então, além de servir como para chamar atenção, ainda serve como entretenimento, né? Então, você está assistindo, está vendo um site, ao invés de você ficar lendo aquela coisa monótona, você vai visualizando imagens e vai ouvindo um som. Então, ele também serve como entretenimento. Lembrando que os sites que têm som de fundo, eles são sites mais pesados, né? Demora um pouco mais para carregar. A navegação dentro de um site que tenha música, ela fica um pouco mais lenta, mesmo que o som seja um MP3. Naturalmente, ele fica mais lento. É igual um site cheio de imagens, cheio de fotos. Ele demora um pouco mais para montar. E ainda mais se eu tiver uma conexão de internet não muito boa, ok? Então, eu tenho que pensar nisso daí. Quando eu vou desenvolver uma aplicação, eu já penso no meu público-alvo. Como esse meu público-alvo vai acessar essa informação, né, essa aplicação. Mais alguém, professor Charles? Só gostaria de
acrescentar uma fala ao que a professora Alessandra acabou de dizer. Pessoal, é importantíssimo nós, como desenvolvedores, entendermos e termos isso claro. Quanto tempo, a princípio, numa conexão X, o meu site vai levar para carregar? Então, algumas ferramentas de desenvolvimento, elas já proporcionam para a gente essa informação. Então, na barra de tarefas, é possível você analisar o conteúdo que tem naquela página, numa velocidade X, por exemplo, quanto tempo ela leva para ser carregada. Tá? Então, facilita para o desenvolvedor, porque de repente a gente acha que está, né, o meu site é super leve e tal, e coloquei um arquivozinho tão pequenininho ali, no formato, mas por trás, aquele arquivo está com um tamanho grande e aquilo vai levar um tempo para ser baixado até a máquina do meu usuário final. Então a gente também tem já facilidades nas ferramentas para mostrar para a gente, desse jeito aqui tá pesado, então peraí, vou tratar um pouquinho essa imagem, vou editar esse vídeo, enfim, ele consegue demonstrar para a gente e facilitar a nossa vida para que o site realmente seja uma bala, porque senão a gente sabe que não, o usuário não vai ficar ali muito tempo esperando carregar a música, o áudio, o vídeo, ok? E só, professora, para finalizar aqui a parte do chat, né, um grande abraço para o Polo de Cruzeiro do Sul, no Acre. Fique à vontade para poder complementar também, professora. Estão pedindo, então quase me... Sabe, professor, eu li esses dias, ontem eu estava vendo no meu celular uma notícia. Na verdade, eu só li a manchete, eu não li a notícia. Mas a manchete dizia o seguinte: no Brasil, a maioria dos usuários de internet hoje usam a internet pelo celular. A grande maioria utiliza pelo celular. Então, a gente tem que pensar que celular tem uma conexão mais restrita, mais lenta, né? A maioria tem pacote de dados. Pacote de dados, eles têm limitação de dados. Então, eu não posso colocar uma aplicação muito pesada, porque se ele abrir uma página, pronto, já se foi todo o pacote de dados, não é? Exato. E não consegue mais nem mandar um alô pelo WhatsApp, não dá, né? Aí não dá. Abre uma página, acabou toda a conexão daquele dia. Não tem condições. Então, por isso a gente tem que pensar que as aplicações, elas têm que ter um tamanho reduzido. Então, o som tem que ser no formato menor, imagem tem que ser no formato menor. Eu não vou fazer uma aplicação cheia de imagem, cheia de som, cheia de vídeo, porque senão vai ficar muito lento para carregar, certo? Muito importante o que a professora Alessandra falou, bem lembrado, né? Quando a gente começa a falar em dispositivos que acessam a internet hoje, há tempos atrás era o que? Era o computador. Então, quando você estava desenvolvendo aquela aplicação, aquele site, você testava onde? Vou testar num computador, em 2, 3 browsers e beleza, está compatível, está legal. E agora? Agora não. Smartphone, tablet. Então, essa preocupação do desenvolvedor, ela é fundamental. Por quê? Porque o usuário utiliza o smartphone. Alguém gosta de acessar um site pelo smartphone, que ele esteja todo desconfigurado, todo fora, que você não vai acessar. Então, assim, existe uma palavrinha mágica aí para o desenvolvedor, para ele ficar atento, que é o quê? Eu preciso desenvolver um site responsivo. Então, quando eu falo em responsivo, o cara já pode saber, poxa, vai ser responsível em smartphone, tablet e computadores. Então, é uma palavrinha nova que existe por aí. Por quê? Porque existe essa necessidade tecnológica, né? A gente não usa o acesso à internet somente mais pelo computador, como era tradicionalmente feito. Então, hoje é o computador, é no notebook, no tablet, no smartphone. O site tem que estar leve e funcional em todos esses dispositivos. Essa é a ideia. Essa é a ideia. Então, por isso que a gente tem que tomar cuidado com esses formatos de som, de vídeo e de imagem, para não ficar sobrecarregando a aplicação. Ok? Então é isso hoje. Um abração para todos vocês, de todos os polos. Uma boa semana e até a próxima aula. Tchau, tutores. Tchau, os alunos. Um abraço, tchau, gente. professor Charles. Tchau, professora Lê.